Aqui, ó, eu uso uma parede aqui, ó, ou, sabe, um bloqueio dessa forma e faço ela entender que ela tem que vir aqui na minha mão aqui, ó. Aqui é um luring, tá vendo, ó? Alguns cães eu vou até para trás aqui andando, ó. Alguns cães eu ando para trás aqui, ó. Eu faço o cachorro andar de ré, tá? Como ela é muito forte, né? Ela demonstrando dificuldade, eu não coloco nada que crie dificuldade através do corpo dela. Então eu faço o quê? Eu só venho aqui, ó, com a mão com alimentos, aqui é um luring, tá? Através que eu estou marcando o comando junto. E aí eu venho aqui, faço o movimento e dou para ela. Aí eu venho aqui, ó, através de uma parede e dou para ela. Aí eu posso vir aqui, ó. Aí. Posso vir aqui com a mão aqui, ó, mudo. Toda essa base de foco na minha mão foi construída através do trabalho de foco. Então o trabalho de foco, ele me oferece o quê? Esse recurso aqui, ó. De eu ter o cão focado na minha mão, ó. E o que seria 1000 repetições? 1000 repetições eu fazendo a passagem na indução, que eu tô aqui agora, né? Na dedução, eu colocando o nome no comportamento de junto, eu discriminando e depois eu generalizando. Então, a 1000 repetições é o quê? É cada alimento que eu dou aqui, eu vou contando como uma confirmação. E essa confirmação é onde eu consigo ter uma planilha mental de estar fazendo 1000 confirmações, que seria repetições. 1000 confirmações associado às repetições que eu vou cada vez mais aplicando a modelagem, né? A modelagem que eu falo é, de início eu ajudo, depois eu não começo mais a ajudar, ando com a mão aqui, tá? Aí depois eu começo só aqui, ó, começo a fazer aqui uma curva aqui, né? Mostro para ela aqui, ó, que ela tem que vir aqui, né? E aí eu vou construindo o comportamento no cão. Novamente aqui eu vou mostrar aqui, ó, o alimento aqui, ó. O alimento aqui, ó. Eu venho andando aqui com o alimento aqui, ó. Depois que eu fiz várias vezes pra cá, tá? Se eu não faço a andadinha para trás com a mão aqui, ó. Se eu não faço a andadinha para trás com a mão aqui, eu faço o quê? Começo a fazer o girinho para a direita aqui, ó. Eu vou girando para minha direita, fazendo ela ser gratificada quando ela cola a cabeça na minha perna. Aí ela começa a entender que a cabeça na minha perna é o que gratifica. Então aqui eu estou numa indução ainda, ó, com a mão, ó. Eu faço a minha mão ser a fonte de recompensa através da indução. O que seria o junto sem ter a indução? Já na dedução, é quando eu venho aqui, ó, e já subo a minha mão para cima um pouquinho, ela tá focada, e eu faço o quê? Eu desço e marco, porque se ela foca, eu desço e marco, ó. Aí eu vou aumentar mais a distância aqui, ó. Aumentei mais a distância aqui, ó. Aumentei. Aí eu dou e marco. As 1000 repetições vai estar envolvido em todas essas confirmações que eu estou fazendo pro filhote, tá? Aí eu venho aqui, ó, com a minha mão aqui, ó, tá? Ó. Então eu não estou mais com a mão baixa, tá? A mão baixa é excesso de ajuda e indução, tá vendo? Estou mostrando para ela o que eu quero, né? E vou liberando, né? Então isso daqui é uma indução com excesso de ajuda, né? E aí quando eu tiro essa ajuda da indução, minha mão sobe aqui que já é dedução, tá vendo, ó? Aqui já é uma dedução, tá bom, ó? Vem cá. Aí eu confirmo, ela tá me acompanhando, eu confirmo. Então aí eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo a dedução, depois eu começo da dedução, colocar nome pro comportamento junto. Ó, junto, ó, junto, e aí eu vou dando prêmio. Junto, muito bom, junto. E por que eu faço mais viradinha, virando pra minha direita, em forma de um círculo aqui, ó. Vem cá. Por que eu faço mais aqui, ó, em forma de um círculo? Eu faço mais aqui em forma de um círculo, por qual motivo? Porque esse círculo aqui, eu vou fazer o que? Ela tem um incentivo de virar para minha direita aqui, ó. Virar para minha direita. Se eu faço ela virar para minha direita, sempre ela vai andar coladinha do meu lado. Se eu faço uma condução inicial só aqui, ó, ela virando para minha esquerda, é mais fácil para ela, porque eu tô fechando ela, né? Então eu sempre trabalho mais para a direita, tá? Porque eu quero que o cachorro esteja mais coladinho no meu corpo, tá? E aí se eu vou fazer o processo com o filhote,
tá? De colocar nome para o comportamento, eu vou lá junto. Aí se eu vou fazer uma discriminação, eu saio desse ponto que eu estou marcando o comportamento, sempre treinar o filhote no ambiente calmo, sem muitas distrações. Então você faz toda a instalação no ambiente calmo, onde não tem criança, onde não tem outros cães, que seria dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento. Aí você validou ali o comportamento do comando de voz. Quando você vai fazer a discriminação, você também cria uma validade de fazer o cão obedecer aqui, de fazer o cão obedecer, vem cá, de obedecer aqui, ó, juntou, vem cá, linda, vem cá, aqui, ó. Aí eu vou fazendo ele obedecer aqui, ó. Muito bom. Então eu faço ele obedecer na sala, do outro lado da casa, e aí eu vou discriminando o cão, também fazendo ele obedecer de várias formas, né? O comando junto. Aí depois do junto eu faço o quê? Do que eu discriminei, eu vou generalizar. Eu vou fazer esse mesmo sistema já saindo com o filhote para a rua, ele já no junto, né? Com a guia, eu vou fazendo ele com a guia, ele ter esse hábito de começar a ter confiança de sair já no junto aqui, eu usando o luring aqui, ele do meu ladinho, sem ele puxar. Então quando eu estou em movimento, o filhote aprende a andar, sempre acompanhando o meu corpo. Quando eu chego a uma praça, eu crio um gatilho de liberação, eu dou um toquinho aqui na lateral dele e falo, vai passear. Aí ele pode explorar todo lugar, fazer o seu xixi, também fazer o seu número 2, aí eu vou lá, recolho, e aí depois eu dou um comando para ele voltar. Posso utilizar a guia retrátil, que é de 5 metros, quando ele está na liberdade, várias vezes eu vou estar convidando ele para ele voltar, chamando pelo nome, Maia. Ela veio para o lado, eu vou lá e reforço. Ou se pode ser uma cordinha mesmo, de 5 metros ou 10 metros, você faz também, você libera, aí você convida a voltar. Então você desliga a conexão. O que é desligar a conexão? Você dá liberdade. E aí quando você chama ela, você liga a conexão e faz ela voltar para você. Com isso, o cão ele começa a aprender sempre ter conexão com você. E quando você vai fazer esse trabalho lá fora, não pode ser feito com alimento diário, ração. Você tem que fazer esse trabalho com comida, algo que aumente o valor, um petisco de pet shop, e sempre mudar os petiscos do pet shop que você vai estar fazendo esse trabalho com ele. Você também pode estar utilizando também alguns tipos de peito de frango, ou às vezes um pedacinho de fígado bem pequenininho, só para você tá o tempo todo aumentando essa conexão dele entender que quando você chama ele, vai sempre ter algo de muito valor com você para entregar para ele quando ele atender o chamado, né? E aqui eu vou mostrar agora aqui a indução do Deita, como funciona. Então a indução do Deita está aqui, ó. Aqui está o Deita, aqui você sobe a mão, você faz isso com o filhote, aí você desce a mão aqui, ó, você libera. Então você está só marcando posição. Aqui você dá. A mão não pode fazer isso para o filhote, a mão não pode andar para frente, tá? A mão não pode andar para frente, senão o filhote ele não deita, ele faz isso. Quando você desce a mão, tem que ser totalmente para baixo do queixo dela, ó. Aí eu faço em forma de uma covinha aqui, ó, em forma de uma covinha, eu desço a mão e libero, sempre em forma de uma covinha. Aí eu subo a mão aqui e desço a mão aqui, ó, em forma de uma covinha, ó. A covinha, ela consegue ver o alimento. Ela vê o alimento e também está conectada olfativamente com o alimento, mas ela não consegue pegar, porque eu dou uma fechadinha. Então só é para provocar mesmo o que é a vontade nela. Ó, subir a mão, ó, aí descer a mão, é deita. Então essa movimentação de senta, deita, senta, deita, senta, deita, eu também vou praticar com ela 1000 repetições. Vou fazer muitas vezes dessa forma. Depois o que eu posso fazer? Depois que eu pratiquei o comportamento aqui, eu posso pegar uma guia maior de 5 metros, eu posso amarrar essa guia aqui, posso deixar ela presa na coleira. Então ela vai ficar aqui sentada e vai ficar presa. Aí eu venho com a minha mão aqui, como ela não consegue vir para frente, eu começo a ensinar o gestual. Eu desço minha mão, ela não vai conseguir vir para frente, ela vai para o deita. Eu vou com a mão baixa e confirmo. Aí eu subo minha mão, ela vai para o centro, eu vou e confirmo. Aí eu vou trabalhando a distância aqui, vou distanciando ela. Eu desci a mão, vou lá e confirmo. Eu subi a mão, eu vou lá e confirmo. Então, com essa prática, o filhote começa a entender o que é um senta-deita. Aí você vai fazer a mesma planilha. Você vai induzir o filhote a deitar, né?
a deitar. Depois que ele já entende o que é a dedução, aí você vai colocar, só de você se movimentar, se ele já deita, você já confirma, ele vai entender que o deita é relacionado a uma gratificação pela memória de longo prazo que você está instalando. E aí você vai fazer o quê? Aí quando ele está bem na dedução, você começa a colocar nome para o comportamento. Aí você vai colocar nome para o comportamento, de que forma? Você vai pegar o filhote, aí você faz o que com o filhote? Ele está aqui, ó. Aí você vai dar nome, ó. Você abaixa a mão, ó, deita. Aí deitou, você vai e confirma, tá? Aí você aqui, ó. Aí você faz o que aqui, ó? Ó. Deita. Você pode até mesmo liberar a ração, tá? Quanto mais a confirmação for rápida, melhor ela vai compreender. Deita, ó. Já libero. Então aqui eu estou fazendo o quê? Colocando comando de voz. Aí nesse comando de voz pro filhote, ó. Deita. Eu vou lá e premio. E aí eu vou fazendo essa repetição para criar uma memória de longo prazo. Aí o cachorro entendeu bem o deita, eu vou apresentar o comando aqui, tá? E aí todo o processo do deita, depois eu posso estar fazendo o quê? Eu discriminei, né? Fiz o deita andando com ela, fiz o deita eu sentado, jogo uma ração, ela vem, né? Ó. Ó. Aí. Ó, deita. Ó. Deita. Deita. Né? Aí eu faço deita de várias posições, né, menina? Várias posições, né? Aí eu faço o que depois do deita? Depois do deita, eu vou trabalhar o aqui, né? Aí eu jogo a ração lá, no aqui, eu tenho essa opção, aí eu falo, chamo ela aqui na minha mão, que é o ponto de foco, ela veio aqui, eu dou. Aí eu jogo lá e faço muita indução. Ela veio aqui, eu dou. Eu jogo lá. Tudo isso vai pedir para o seu cliente fazer com o filhote dele ou o funcionário do seu cliente. A ideia é que isso tem que ser praticado todos os dias. Quem treina o cão não é você, quem treina o cão é o proprietário do cão ou o colaborador. Nunca é você, você só vai levar essa receita do bolo que eu estou ensinando do meu método, tá? Aí eu jogo a ração lá, ó. Aí vem aqui, ó, Maia. E dou para ela. Então eu fiz isso muitas vezes, eu tenho também como opção de fazer de que forma? De pedir para alguém segurar ela, então alguém segura ela, aí eu saio gritando Maia, Maia, Maia. E aí eu falo, dou o gesto, aí eu peço para a pessoa liberar, a pessoa libera, ela vem correndo, eu venho aqui, dou para ela e agrado bastante, agrado muito. Aí eu se afasto dela, a pessoa segura de novo e começo a brincar o tempo todo, ficar se afastando dela e ela ganhar a gratificação. Por quê? Porque esse trabalho para ela mesmo vai fazer muito bem. Por quê? Vai fazer ela desenvolver o quê? Desenvolver o cognitivo e ela vai ficar de uma forma calma, tranquila, porque o exercício mental que é a obediência, a construção da obediência, do aprendizado, tem na relação de você estar fazendo todo esse jogo, todo esse envolvimento, faz o cachorro ficar muito relaxado, porque ele trabalha, né? Então, a pessoa segura, né? O colaborador segura, e aí você corre, aí você ensina, né? O proprietário a fazer esse jogo, né? De um segura, o outro corre e chama. Quando ele entende que o nome Maia é vir correndo para ganhar gratificação, o que você faz? Você pode começar a fazer a regra do ping-pong. O que é o ping-pong? Um fica com um pouco de ração ou petisco no bolso e o outro fica do outro lado. Aí acontece. Aí eu peço pro Nivaldo chamar ela pelo nome, ela sai correndo daqui, vai lá pro Nivaldo, que é o colaborador da casa, que trabalha na casa, e ele dá o petisco. Aí ela tá lá com ele, eu chamo Maia, ela volta de novo para mim e eu dou. E eu faço isso ser feito todos os dias, várias vezes no dia, sempre instalando na memória dela que Maia é voltar para a pessoa que está chamando, né? Ir para a pessoa que está chamando e buscar a gratificação da ração. Depois eu posso estar usando também petisco, ou eu posso, depois, para colocar uma motivação, posso estar usando brinquedo, porque o brinquedo motiva. Então a regra de você criar exercício como motivação é brinquedo, tá? Mas de brinquedo, no início você não pode fazer. Tudo acontece através do alimento, tá?
E aí você foi fazendo essa instalação e você depois, com o seu filhote, lá na frente você vai montar uma obediência mais regrada, mais conectada, tá? Então todo o trabalho inicial do filhote é feito dessa forma, através da indução, utilizando o reforço contínuo e também o reforço intermitente.